Bom dia, meus irmãos. Com Jesus. Sem Ele a vida não tem nenhuma importância. Nós vamos ler as Escrituras no livro de Êxodo, no capítulo 12. É a porção que o nosso Elias leu sobre o assunto que vamos meditar nesta manhã. Damos boas-vindas a todos. Peço que continue orando por mim, para que Deus possa me ajudar e assim Ele estará ajudando a todos nós. Este é um lugar tremendo, é um lugar difícil. Quando a gente tem consciência da responsabilidade, né? Vamos ler? Amém. Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos serão princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa. Conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Amém. Grande Deus, em cuja presença nós estamos. Por isso nós sentimos, ó Pai, aquele temor reverencial, certo da responsabilidade que temos de uns para com os outros e principalmente com o Senhor. Mas somos muito gratos pelo Senhor ter nos enviado o Elias, o profeta restaurador de sua palavra. E ele tomou sobre si a responsabilidade, dizendo: fale somente o que diz a mensagem, e eu responderei diante de Deus naquele dia. Mas mesmo assim, ó Pai, precisamos da ajuda do Senhor. Então fale conosco, dando-nos a revelação ampla de sua palavra, pois o pedimos no nome de Jesus e desde já somos agradecidos. Amém, amém. Assentai-vos. Pois bem, quem vai nos acompanhar? Nós vamos iniciar aqui no parágrafo 55. Cumprimentamos nossos irmãos pela internet, nossos irmãos ali em Ubiratã,
Logo mais estaremos lá, né? Irmão Éder, os irmãos lá da nossa igrejinha da roça, lá no Caratuba. Eu não mandei nenhuma mensagem, mas creio que vocês estão preparados para o nosso encontro logo mais à tarde, ali em Ubiratã. Todos serão bem-idos. Não é bem-vindos porque não é aqui, né? É lá. Então todos serão bem-idos, até vocês, viu? Então vamos relembrar que no parágrafo 54, onde o profeta disse que antes de Deus deixar a morte espiritual descer, ele fez um caminho de escape para aqueles que queriam. Na verdade, ele é um Deus provedor. Irmão, por favor, pega para mim um pedacinho de papel higiênico ali. Acho que eu preciso fazer uma outra lente, porque essa aqui já riscou tudo. Certamente de tanto limpar. Então, aqui no 55, o profeta lê a escritura que nós acabamos de ler, os 6 primeiros versículos de Êxodo capítulo 12. E ele diz: observe agora o capítulo 12, o versículo 1. Obrigado. Mas esse aqui é higiênico? Aí risca mais ainda. Não. Essa toalhinha é mais grossa. Então, ele chama a nossa atenção, dizendo: observe agora o capítulo 12, o versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Obrigado, meu irmão. Se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa. Conforme ao número das almas, conforme o comer de cada um, fareis conta, ou fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. O profeta abre aspas e diz assim, que bonito, né? Sem mácula, sem defeito. Um macho, o primeiro ano, observe, ou tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o 14º dia deste mês, que seriam 14, ou melhor, 4 dias, não é? 4 dias a mais. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então vamos pensar aqui juntamente com o nosso Elias. Ele disse: observe o tipo, o cordeiro, figuramente falando, o cordeiro de Deus. Nós sabemos que, desde o cordeirinho de Abel, aquilo apontava para o Senhor Jesus Cristo, o qual é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, desde o cordeirinho de Abel e os animais que eram sacrificados para fazer aquele sacrifício, aquelas ofertas, era um presságio daquele dia do Calvário. Estava apontando para o Calvário. Então, figurativamente falando,
o Cordeiro de Deus. Nós diríamos falando do Cordeiro de Deus. A expiação pouco antes da destruição. Veja que a praga da mortandade dos primogênitos foi a última praga que veio sobre os egípcios. Então, foi para matar o cordeiro e aplicar o sangue antes da destruição. Aquele sangue aplicado nas vergas e nos umbrais da porta era o sinal que Deus requereu deles. Porque na casa em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. E o profeta chama a nossa atenção para mostrar-nos que ali foi a química, o sangue, a química, aplicado ali na porta como um sinal. Porém, esse sinal que Deus requer hoje não é mais a química, o sangue, mas sim a vida que estava no sangue. Então, vamos continuar. O Cordeiro de Deus, a expiação pouco antes da destruição. E observe, deveria ser um cordeiro jovem, deveria ser um macho, o primeiro da mãe ovelha, o primogênito, não é? Da mãe ovelha. Esse foi Jesus, o primeiro da Virgem Maria. Deveria ser sem defeito, sem mácula, apontando para Cristo. Deveria ser guardado e provado para ver, e quão perfeito isso o representou. Ele, com letra maiúscula, ele era o perfeito. Amém. Todo inimigo teve que testificar que ele era perfeito. Amém. Aleluia. Que coisa, né? Como Deus escreve. Certo por linhas que para nós não tem nenhum fundamento, né? Cordeiro ou cabrito, não é? O queria ter a ver com o Senhor Jesus Cristo. Mas veja bem, nós vamos chegar lá. O profeta disse: quão perfeito isso o representou. Ele era o perfeito. Todo inimigo teve que testificar que ele era. Até Pilatos disse: não encontro culpa alguma nele. Amém. Traga-me um pouco de água. Estava procurando na Bíblia ali, e a gente vê o quanto Pilatos se esquivou para ficar livre de Jesus. Mas o povo o encantoou de maneira que não teve como ele escapar. Aí, finalmente, ele quis dar uma jacosada, né? Traga-me um pouco de água numa bacia. E lavou as mãos diante da audiência e disse: minhas mãos estão limpas do sangue deste justo. Então ele se esquivou, ele fez tudo o que podia para escapar, não é? Para livrar a Jesus, porém não teve como. Então, amados, todo inimigo teve que testificar que ele era justo. Até Pilatos disse: não encontro culpa alguma nele. Traga-me um pouco de água. Observe, você fala sobre ele.
Irmão Brana diz: eu poderia fazer uma chamada hoje à noite e dizer, quer dizer, perguntar. Isso daria um drama, não é? Isso daria um drama muito bonito para quem gosta de fazer drama, né? Para quem gosta de dramatizar. Porque também, se não for bem dramatizado, fica feio, né? Mas quando a coisa é bem preparadinha, fica bonito, chama a atenção. Então, veja bem, profeta dizendo: eu poderia fazer uma chamada hoje à noite, dizer: Zacarias, o que você acha sobre ele? E ele, Zacarias, daria sua opinião. E eu poderia ligar até mesmo para Eva, veja, lá no princípio, e perguntaria, e ela diria: ele foi a semente que foi prometida através da mulher. Gênesis 3, verso 15, você pode ler sobre isso. Então a resposta de Eva seria: ele foi a semente prometida através da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Eu poderia ligar para Daniel e dizer: Daniel, e você? Julgue-o. E Daniel diria: ele é a rocha que foi talhada da montanha. Aquela pedra que foi talhada sem mão, lá na montanha. Daniel 2, verso 45. Ele é aquele que eu disse, aliás, perguntando para Isaías, né? E ele responderia: ele é aquele que eu disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías 9, 6. Eu poderia chamar Ezequiel e dizer: o que você pensa sobre ele? Diria: eu tenho visto como nuvens sobre seus pés, ou melhor, com nuvens sobre os seus pés, movendo-se. Eu poderia chamar João Batista e dizer: o que você pensa sobre ele? Ele diria: eu nem mesmo o conheci, mas aquele que me mandou ou me falou no deserto disse: sobre quem tu vires o Espírito Santo descer e repousar sobre ele, este é aquele que batizará com Espírito Santo e fogo. Amém. O Espírito Santo de Deus é fogo. E por isso há uma necessidade de tê-lo morando em nosso coração. Eu poderia chamar Maria e dizer: Maria, o que você pensa sobre ele? Maria diria: eu nem mesmo conhecia homem algum, mas o Espírito Santo me cobriu com sua sombra e disse: este que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. São Lucas, capítulo 1, versículo 35. Não vamos comentar, porque senão nós vamos ficar aqui parados somente nesses personagens, né? Eu poderia dizer a outros. Eu diria ao Romano: o que você acha? Diria: bem, seus amigos testificarão. E quanto aos os seus inimigos? Agora, vamos chamar Pilatos. Depois de pegar uma bacia e lavar as mãos e dizer: não encontro culpa nele. Veja bem, ele era perfeito. Amém. O cordeiro ali, o animal, tinha que ser sem mácula. Depois de pegar uma bacia e lavar as mãos e dizer: não encontro culpa nele.
mas levem-no embora. O que quiserem, tentando encontrar favor político. Vocês sabem que e Pilatos, porém, nessa ocasião, eles fizeram as pazes. Meu Deus! Então Pilatos estava tentando encontrar favor político. Ele se atirou para a morte lá na Noruega, na Suíça, onde todos os anos as pessoas vão lá para assistir aquela água azul borbulhando novamente. E afirmam que é a água com que ele lavou suas mãos, lavou de suas mãos a Cristo. Você não pode lavá-lo de suas mãos. Não, Senhor, você não pode. Vamos parar um pouquinho aqui. Se o mundo parasse para pensar, para meditar, para raciocinar um pouquinho, é claro que primeiramente tinha que ter fé, tinha que ter desejo de uma salvação eterna, tinha que reconhecer que é um miserável pecador e que precisa de um Salvador, não é isso? Então, amados, eles todos correriam para a Jesus Cristo, todos eles correriam para a palavra de Deus. Mas, como disse o irmão Brana, Deus quer mostrar algo para o homem. Deus chama a atenção do homem querendo mostrar-lhes algo. E o homem quer olhar naquilo que Deus está tentando lhe mostrar, porém através de sua própria maneira. Tem que ser através da minha igreja, tem que ser através da minha religião, ou de outra maneira. Então vejam, Pilatos disse: eu não encontro culpa nele, leve-o embora, faça o que quiserem dele. Meu Deus, o profeta disse, ele estava tentando encontrar favor político, e ele se atirou para a morte lá na Noruega, na Suíça, onde todo ano pessoas vão lá para assistir aquela água azul borbulhando novamente. Não sabemos se isso é uma lenda ou se é a realidade, mas se o irmão Bruno está dizendo, é porque é uma realidade. Pilatos se suicidou, e lá na Suíça tem esse lago, essa água, aonde a água borbulha, é uma água azul, e as pessoas vão lá, e eles dizem que aquilo é a água que Pilatos usou para lavar a mão a Cristo, quer dizer, se livrar de Jesus Cristo. Agora, olhei para o centurião romano. O que você acha dele? Você é um de seus inimigos. E ele colocou a mão sobre o coração e disse: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Ele volta para comentar sobre Pilatos. Pilatos disse: não encontro culpa nele. Primeiro, ele estava ali muito cruel. Ele estava pronto para condená-lo e tudo mais. Porém, o profeta diz: ouço, quer dizer, escuto, um cavalo vindo correndo, galopando na rua. Aí vem um dos guardas do templo, e ele salta do cavalo, e ele tem um pedaço de papel na mão, ele tem um pequeno pedaço de papel dobrado. Pilatos o pega, você sabe. E era cedo naquela manhã, estava lendo na Bíblia, e de fato era cedo mesmo.
eles haviam reunidos de madrugada para decidir o assunto sobre Jesus Cristo, do que fazer sobre ele. Então, o irmão Branham está dizendo que era cedo, né? Era cedo naquela manhã, mais ou menos, ele ainda não tinha tomado o seu café. Estava fraco, né? Abatido, com fome. Ele se levantou e olhou, e ele começa a ficar pálido, seus joelhos começam a bater um no outro. Vamos olhar por cima de seus ombros e ver o que está acontecendo. O que está escrito naquele pedaço de papel? Sua esposa, que era uma mulher pagã, sua esposa pagã lhe disse: não tenha nada a ver com este homem justo, pois tenho sofrido muitas coisas num sonho hoje por causa dele. Está escrito isso lá em São Mateus 27, no verso 19, que a esposa de Pilatos, sendo ela uma pagã, porém ela teve um sonho com o Senhor Jesus Cristo, e ela sofreu muito, e aí então mandou essa carta, esse bilhete para Pilatos. Então o irmão Branham descreve dizendo que veio um cavalo, né, galopando, e o cavaleiro era um dos guardas do templo, saltou do cavalo, entregou com aquele pedaço de papel na mão, correu e fez cortesia, ou continência, melhor dizendo, a Pilatos, e entregou para ele aquele pedaço de papel. Por certo, abriu, e quando começou a ler o que estava escrito, então ele começou a tremer, né? Mudou de cor, ficou amarelo, né? E começou a tremer, os seus joelhos batiam um no outro, e alguém curioso, vamos ver o que está escrito ali, olhar por cima do ombro dele para ver o que está escrito. Então, lá estava o recado de sua esposa: não tenhas nada a ver com esse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Meu Deus! Velho Judas Iscariotes, o que você pensa sobre ele? E ele disse: eu traí sangue inocente. E ele pegou uma corda e foi homem o suficiente para se enforcar. O traiu. O que pensa sobre ele? Deus. O que pensa sobre ele, Senhor Deus? A resposta seria: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Continuaram observando-o e não encontraram culpa nele. Certamente, o primeiro da velha mãe, a mãe velha, ou melhor, a mãe ovelha, era o cordeiro. Jesus foi o primeiro da Virgem Maria, nascido de um nascimento virginal. Claro, ele tinha que vir de uma virgem. Agora, vejam bem, quando Deus chamou Arão e Moisés e pediu para que eles pegassem, não é, um cordeiro ou cabrito, um macho de 1 ano, veja bem, e para que pudesse fazer aquele sacrifício, não é? Comer a carne assada no fogo com ervas amargosas, e o sangue era para aplicar nos umbrais e nas vigas das portas como um sinal. Então, o irmão Branham está mostrando para nós que certamente o primeiro da velha mãe, a mãe ovelha, era o cordeiro. E Jesus foi o primeiro filho da Virgem Maria, nascido de um nascimento virginal. Lá era o primogênito e aqui também era o primogênito, apontando justamente para o Calvário. É claro, a Bíblia descreve sobre Cristo desde Gênesis até ao Apocalipse. Ela é uma descrição total de Jesus Cristo. Então ele tinha que vir de uma virgem. E observe isto:
Agora eu quero que você observe novamente que todo o ajuntamento deveria sacrificá-lo. Veja, um ajuntamento, todo ajuntamento, no tempo da tarde, não é? Se você olhar, observe como se lê isso. Você pode ver que é uma prefiguração. Agora veja, 14 dias do mesmo mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E você notará que todo Israel estava lá e disse: fora com ele, fora com este homem. Nós não queremos este homem para governar como rei sobre nós. O nosso rei é César. Então, todo o ajuntamento de Israel, eles estavam lá. Eles rejeitaram o próprio Messias, que eles estavam o esperando. Repito mais uma vez, Deus escrevendo certo por linhas que para nós parece torta. O próprio Deus cegou os judeus para não reconhecê-lo como Messias. Porque se eles tivessem reconhecido a Jesus como Messias, nós, os gentios, estaríamos fora, não teríamos nenhum direito de salvação. Mas Deus o cegou para não reconhecê-lo como Messias, e através da rejeição deles, o Evangelho veio para nós. Romanos capítulo 11, Paulo descrevendo sobre isso, ele diz assim, que os ramos originais foram cortados para que nós, os jambujeiros, fôssemos enxertados. E da mesma maneira, pela rejeição, como pela rejeição dos judeus, o Evangelho veio para nós, da mesma maneira, a rejeição dos gentios, o Evangelho vai voltar para os judeus novamente, porque a salvação vem através dos judeus. Então, irmão Branham chama a nossa atenção e disse: e você notará, todo o ajuntamento, ou melhor, todo Israel estava lá e disse: fora com ele, fora com este homem chamado Jesus. Que seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Meu Deus. Irmãos, eu posso ver a cena. Eu posso ver a cena. Pelos olhos da fé, aglomeração de um grupo de pessoas, odiando o porquê. Odiando o porquê. A Bíblia diz que Pilatos sabia que era por inveja que eles tinham dele. Por isso eles o rejeitaram. Então veja, eles esperando a chegada do Messias, eles liam as Escrituras, as profecias do Velho Testamento, eles sabiam que o Messias viria, porém não da maneira como eles esperavam. Porém agora lá estava o Messias na presença deles, e eles então naquele ajuntamento furioso, dizendo: fora, fora com este homem. Eu imagino Pilatos dizendo: mas que mal fez ele? Eu não vejo nenhuma culpa nele para eu crucificá-lo. Mas quanto mais Pilatos se excusava, mais o tumulto crescia. Então, eles disseram para Pilatos: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Meu Deus, eles de Caifás
até os demais testemunharam sua morte. Fora com ele, dei-nos Barrabás, porque Pilatos perguntou, visto que por ocasião da Páscoa se solta um preso, e nós temos um preso aí por nome Barrabás, vamos soltá-los e vamos deixar Jesus em paz. Mas eles queriam que soltasse a Barrabás, melhor, vamos crucificá-lo a Barrabás, mas eles queriam que soltasse Barrabás e crucificasse a Cristo. Então o irmão Branham está dizendo, eles de Caifás até os demais testemunharam sua morte. Fora, fora com ele, dei-nos Barrabás. Vocês percebem? Ele morreu às 3 da tarde. Eles o sacrificarão à tarde, tal como Moisés havia dito para eles, para guardar o cordeiro até o 14º dia e o sacrificassem à tarde. Então Jesus, sendo prefigurado através daquele cordeiro, também foi sacrificado à tarde. E tomarão o sangue poluão nos umbrais da porta e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas a comerão. Quero que você observe agora. O profeta disse, tenha paciência comigo. Eu diria a mesma coisa, tenha paciência comigo. Não comerás dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimarás no fogo. Observem quão maravilhoso, disse o profeta. Agora, depois de matar o cordeiro, pegue o seu sangue e coloque-o na verga da porta, que é a parte superior, e nos umbrais da porta, nunca na soleira da porta, no chão, mas nos umbrais e na verga. E se você observar, é a cruz perfeita. Vamos dizer amém? Amém. Por que de tantas exigências? Aquilo tinha um fundamento, claro que tinha, porque Deus, sendo onisciente, ele sabia do que ele estava se tratando, ele sabia do que estava fazendo. Então o profeta chama a nossa atenção. Se você observar, é a cruz perfeita. Oh, meu Deus! Ele disse, e quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. E naquela noite o anjo da morte dos primogênitos passou sobre a terra do Egito, e na casa em que havia o sangue aplicado na porta, a morte não entrou. E nós somos livres da morte, da separação eterna de Deus, através do sangue que Jesus Cristo derramou lá na cruz do Calvário. É uma coisa perfeita. Então ele disse, quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Observem que dia, disse o profeta, ó pecador, homem, mulher, rapaz ou moça, deixe isso penetrar em seu coração pecaminoso. Pouco antes da vinda de Cristo, é hora de levarmos em consideração, examinemo-nos a nós mesmos e vigiemos. Amém. Irmão Branham diz na mensagem, o sinal,
que sem Cristo, não importa o quanto chegaremos a ser próspero aqui nesta terra, sem Ele nós perderemos tudo. Ele mesmo disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que daria o homem em resgate à sua alma? Então, amados, eu disse, não é? Se o mundo parasse para conscientizar-se, não é? Estão brincando de ir ao céu, estão brincando com as coisas de Deus, estão brincando com as coisas verdadeiras. Pilatos teve a audácia de perguntar para Jesus: que é a verdade? Meu Deus, que é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. A palavra é a verdade. A palavra é Cristo. Amém. Então, o profeta faz essa proclamação, dizendo: ó pecador, você, homem, mulher, rapaz, moça, deixe que isso penetre no profundo do seu coração pecaminoso. Porque, disse, pouco antes da vinda de Cristo, nós estamos vivendo as sombras de sua vinda. É hora de levarmos em consideração. Mas eles nem querem, nem se querem para pensar. De onde eu vim? Para onde eu estou indo? É hora de levarmos em consideração. Examinemo-nos a nós mesmos e vigiemos. Agora ele disse: à tarde foi sacrificado. O cordeiro estava levado para dentro da casa, assado, tipo da comunhão, é claro. Agora ele disse: entre naquela casa e não saia mais até de manhã. Amém? Tal como aqueles enviados de Josué disse para Raabe, quando ela pediu a proteção para toda a sua família, eles disseram: tragam todos para dentro de sua casa e nenhum deles saiam fora, porque se alguém estiver fora da casa, nós não temos responsabilidade. E você coloque esse cordão vermelho aqui como um sinal de que esta é uma casa reservada, conservada para Deus. Então nós vemos na Bíblia que toda Jericó foi destruída, mas a casa de Raabe, onde havia o sinal vermelho colocado ali, e eles estavam dentro da casa, aquela casa não caiu. Oh, amados, Deus sabe melhor, Ele sabe como fazer as coisas. Então, o cordeiro foi levado para dentro da casa, assado. O profeta diz que é um tipo da comunhão. É claro, um tipo da comunhão. E agora ele disse: entre naquela casa e não saia mais até de manhã. Uma vez sube o sangue, aleluia, permaneça aí. Espero que você entenda isso agora. Venha para debaixo do sangue. Os lobos uivantes podem vir para as janelas. Mas eles não entram pela porta, porque a porta está protegida com o sinal. Aleluia. Eu posso ouvir alguns deles passando por ali e ver a jovem que entra, uma das garotas egípcias, e dizer: Marta, você não vai ao baile hoje à noite? Eu não tenho desejo algum. Estou debaixo do sangue, algo aconteceu. Não está escrito estou. O profeta quer dizer: debaixo do sangue, algo aconteceu.
Se permanecermos debaixo do sangue, olha, nós estaremos protegidos. O profeta disse: se você está entrincheirado por detrás da palavra, o diabo ficará selado do lado de fora. Ele não tem como vir até onde você está. Porque você arrependeu dos seus pecados, você foi batizado nas águas no nome do Senhor Jesus, você recebeu o Espírito Santo, e o diabo, para chegar aonde você está, ele tem que passar pelos mesmos processos. Tem que se arrepender, tem que ser batizado, tem que receber o Espírito Santo. E isso é uma coisa impossível para ele, porque ele nasceu filho da perdição. Ele está perdido. Então, amados, fiquemos debaixo do sangue, permanecemos entrincheirados por detrás da palavra, e deixa o mundo rugir da maneira que queira. O profeta está dizendo aqui dos lobos, não é? Os lobos. O pai era o sacerdote da casa, o pai de família. Era o sacerdote da casa no antigo santuário, nos velhos tempos. Pai sempre foi o sacerdote, e ele tinha que cuidar de toda a sua casa. Que diferença é nos dias de hoje? As crianças cuidam do pai. Meu Deus, misericórdia, né? As crianças têm a voz mais alta, a voz mais ativa, né? E o pai não pode fazer nada, coitado. Tem que ficar ali com a cabeça baixa. E o filho ou a filha bate o pé, sapateia e vai fazer da maneira que eles desejam. Porém, ali nos tempos antigos, o pai era o sacerdote da casa, ele cuidava da casa. O profeta diz: nos velhos tempos, o pai sempre foi o sacerdote. Ele tinha que cuidar de sua casa. Que diferença é nos dias de hoje? As crianças cuidam do pai, no mundo moderno. Mas o pai deveria cuidar de sua casa. Ele matou o cordeiro, pegou o sope e colocou nas portas e na verga, e essa era a proteção deles. Amém. Tudo bem. E eles ficaram dentro. É simples demais, não é? É muito simples, é só obedecer. É simplesmente guardar a palavra, né? Guardá-la no seu coração e procurar obedecê-la da melhor maneira possível. Ontem, no culto de ceia, nós meditamos ali onde o profeta disse que muitos querem comer a palavra de Deus como se ela estivesse crua, mastigam, cospe nela e joga fora. Eu não posso suportá-la. Eu não aguento. Em outras palavras, eu não dou conta de vivê-la. Eu não dou conta de obedecê-la. O profeta disse assim: olha, há uns pedacinhos difíceis, mas temos que comer de todas as maneiras. Meu Deus, ajude-nos, ó Pai. Ajude-nos. Precisamos simplificar-nos para que possamos ser mais obedientes. O profeta continua dizendo: eu posso ver os demais seguir brincando e se comportando de qualquer maneira, dizendo: olhem para aquele bando de fanáticos. Oh, como um velho sangue de cordeiro na porta. Veja, com um velho sangue de cordeiro na porta. Eu imagino as críticas, né? Que coisa nojenta. Eles vão ver daqui a pouco ou amanhã como isso aí vai feder aí, né? Que coisa nojenta, criticando. Meu Deus. Tentando dizer
que isso é um encantamento. Não é encantamento, não. Algo vai acontecer, mas aconteceu. Vou repetir aqui. Com um velho sangue de cordeiro na porta, tentando dizer esse encantamento. Algo vai acontecer, mas aconteceu. Por quê? Deus assim o disse. É sempre verdade quando ele diz. Não há mudança, não é isso? Deus não muda. Amém. Lá estavam eles, debaixo do sangue. Eles não tinham desejo de sair. Amém. Você diz, desejo, irmão Branham? Isso mesmo. Portanto, agora, Romanos 8, verso 1, está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que entram pela porta. Amém. Nenhuma condenação há para aqueles que entram pela porta. Amém. Não estou dizendo amém para mim mesmo, mas amém significa assim seja. E eu me sinto tão bem que tenho que gritar amém. Vejam, entrem pela porta. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Eles entraram pela porta. Jesus Cristo é a porta. Aleluia. Aí está você, em Cristo, desejando fazer o que o Espírito Santo diz para fazer. Não se importem com o que o mundo tenha a dizer. Nenhuma condenação há para aqueles que estão nele, em Cristo, andando segundo o Espírito. Aqueles israelitas estavam todos lá satisfeitos. Amém. Aqui estamos. Olhe para isso. Eu quero que você veja agora. Depois de um tempo, aparecem nuvens, começam a subir, noite tenebrosa, as pessoas começam a se perguntar: o que está acontecendo por aqui? Uma sensação meio estranha. Irmão, se alguma vez houve uma sensação estranha entre as nações, é nesta noite espiritual, não é? Algo está prestes a acontecer. O profeta diz, aleluia. Como diz o hino, quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Pai, é melhor olhar na porta esta noite, verifique, jogue essas latas de cervejas para fora da geladeira, esse baralho de cartas para fora da porta e convoque uma reunião de oração em sua casa. Você pode ser diácono, você pode ser administrador, você pode ser isso, aquilo ou aquilo outro. Mas, veja, o que precisamos hoje é de um reavivamento à moda antiga, enviado por Deus, nascidos do Espírito Santo, para endireitar a nação. É a verdade. Amém. Deixa eu escrever aqui para mim não perder. Agora, amados, o profeta nos desafia na mensagem, primeira parte, né? Israel é a igreja, que devemos ser o povo mais felizes do mundo. E como de fato há motivo para isso. Há motivo para isso. Eles não têm o que nós temos. Deus não deu isso a eles, Deus tem dado isso a você, tem dado isso a nós.
Então, a Bíblia diz: guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. O irmão trouxe o papel e eu nem usei, né? Mas nós vamos indo de fé em fé, de glória em glória. Cada dia que passa, nós estamos mais perto do nosso encontro com Ele. Então, cada dia que passa, nós devemos fazer daquele dia um dia melhor, ter uma vida melhor, uma vida de mais santificação, de mais separação das coisas mundanas, de mais separação das coisas que não agradam a Deus, não agradam ao Espírito Santo, que é o que vai nos colocar no arrebatamento. Deus abençoe a sua fé, Deus honre o seu pequeno, humilde sacrifício, porém, você levantou cedo e veio para a igreja para ouvir estes ensinamentos. Somente Deus, através de um profeta, poderia fazer isso para nós. Grande Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós acabamos de ouvir mais essa porção da mensagem precursora de sua segunda vinda. E nós vemos, ó Deus, como na verdade o Velho Testamento era uma sombra do Novo Testamento. Deus sendo onisciente, fazendo toda a palavra ser coesa uma com a outra. Não há contradição. Aceita a nossa gratidão, Pai, e pedimos, vivifique a Tua palavra em nossos corações. Oramos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém.